Olá, eu me chamo Thaís, tenho 29 anos, atualmente faço parte da Rede Branca em nossa igreja, sou também farmacêutica, casada com um marido maravilhoso e logo mais você vai conhecer a minha história. Desde criança eu pertencia a uma outra denominação e, na verdade, eu não conhecia Jesus e eu não tinha realmente conhecimento do propósito da minha existência na Terra. Até então, até conhecer Jesus, eu não tinha esse conhecimento. Até que o meu irmão, ele foi o primeiro da nossa casa a ter um encontro verdadeiro com Jesus e, a partir de então, ele começou a lutar pela nossa família. E eu fui a segunda pessoa. Então, juntamente com ele, a gente começou, desde muito jovem, muito pré-adolescente realmente, a lutar pela nossa casa, pelos nossos pais. Porque o nosso ambiente familiar, ele não era a melhor coisa que nós tínhamos naquele período, né? Dentro da minha casa tinha muitas brigas, né? Havia vícios, traições dentro da minha família e tudo isso impactava muito em quem eu era, na minha segurança, na minha vida emocional, na minha própria identidade. Então, eu queria que meus pais mudassem de vida, até porque quando criança, quando pré-adolescente, você não quer crescer em um lar cheio de brigas, cheio de discussões. Então, eu já tinha um medo e um nervosismo dentro de mim. E um dia, graças a Deus, depois de um certo tempo de oração e insistências, meus pais tiveram um encontro com Jesus e a partir daí eu considero que também, a partir daí a minha vida mudou completamente, porque eu sou produto da minha família também. Então a minha vida mudou completamente, nós passamos a estar envolvidos na igreja, passamos a buscar Jesus. Eu me lembro a primeira vez que eu fui em uma célula, que meu irmão me levou. Quando eu estava lá, na hora da adoração, eu ficava com os olhos olhando o pé de cada pessoa, mas era uma coisa incrível, porque eu comecei a chorar lá na hora na célula e eu não sabia o que eu estava sentindo, eu só sabia chorar. Eu me lembro desde muito pequena isso e eu creio que desde aquele tempo Deus tinha um propósito na minha vida, nesse ministério, nessa área. E então o que aconteceu foi que nós começamos a nos envolver, eu passei também a liderar célula, ainda muito jovem, a conquistar as minhas discípulas, a conquistar os meus amigos para Jesus. Eu me lembro que eu era tão apaixonada por esse ministério, tão apaixonada por Jesus, que eu ia de bicicleta, às vezes, para visitar as minhas ovelhas no dia da célula, no sábado, umas 3 horas da tarde, eu saía de bicicleta na casa delas para convidar elas para a célula, para lembrar. A gente fazia evangelismo. Como jovem, eu realmente me joguei no reino de Deus, sabe? E eu fazia evangelismo, e a gente ia para as praças e andava em grupos, tinha comunhão, era envolvida muitas vezes no ministério de teatro, já participei da dança. Só que, né, como jovem, a gente enfrenta as nossas dificuldades e muitas vezes nós não estamos fortes o suficiente para vencê-las. Nesse meio tempo, eu me lembro que o meu sonho era casar, ter a minha família através do romance real, que é uma visão da nossa igreja que realmente nasceu no coração de Deus. E nesse período, eu conheci algumas pessoas, infelizmente, deixei essas pessoas entrarem no meu coração e roubarem a minha pureza. Então eu entrei na faculdade, que foi um dos períodos assim que eu mais fui provada em relação à minha permanência, à minha firmeza no Evangelho. E tomei lá muitas decisões erradas. Realmente lá eu perdi praticamente a minha identidade. Nunca eu perdi o temor de Deus. No meu coração, sempre tinha no meu coração assim, não, eu preciso fazer o certo. Eu preciso agradar o coração de Deus, eu preciso viver o sonho que Deus tem para a minha vida, né? Os meus pais, eles participavam de uma liderança na igreja. E pelos meus erros, muitas vezes, eles acabaram assim, não rompendo mais no ministério deles, porque a família ela precisa estar
totalmente envolvida, né? Tá na mesma linha de pensamento, na mesma linha de fé. Então, por minhas atitudes, muitas vezes eu causei uma tristeza nos meus pais, porque eles tinham um sonho para mim, de que eu me conservasse, mantivesse pura, mantivesse, né, vivendo um relacionamento de acordo com a vontade de Deus, e algumas vezes eu não tomei essa decisão. Então, assim, eu sabia que eu precisava melhorar nisso e eu tinha essa luta na minha vida. Então, depois de um certo tempo, eu realmente orava. Antes de eu dormir, eu me lembro que antes de eu dormir, eu chegava a chorar muitas vezes, né, pedindo: Deus, me perdoa, me ajuda a melhorar, me ajuda a realmente viver em santidade, me ajuda a viver os teus sonhos para a minha vida. E eu comecei a lutar por isso. Eu falei: eu ainda vou viver o sonho de viver o meu romance real, independente das escolhas erradas que eu tinha feito. E eu, nesse meio tempo, me formei, né? Hoje eu sou farmacêutica desde 2016 e atuo na área hospitalar, um lugar que eu amo estar cuidando de pessoas, até mesmo no meu trabalho. Eu gosto de servir, gosto dessa área da saúde humana. E eu me lembro que eu conheci o meu marido no meu trabalho, no meu local de trabalho, né? Nunca imaginei. E aí nós nos conhecemos, nós nos aproximamos, estabelecemos uma amizade muito boa. E foi que ele começou a gostar de mim, começou a orar por mim, apresentar minha vida para o discipulador dele. E eu me lembro que no começo, né, era só amizade, realmente eu não senti outra coisa, mas a partir dos meses se passando, eu passei a desenvolver algo por ele também. Cheguei com os meus pais e disse: pai, eu quero começar um relacionamento com essa pessoa. E aí nós começamos a orar, passamos um tempo afastado, né? A gente falou: vamos ver realmente se isso é de Deus. E aí a gente passou um tempo afastado, orando, buscando a vontade de Deus. E assim, Deus gerou paz no meu coração, no coração dos meus pais. Eu já tinha um trabalho, ele também já tinha, nós já tínhamos nossa vida financeira um pouco mais estabilizada. E nós estávamos crescendo na igreja. E aí eu me lembro que a gente decidiu começar uma amizade especial, né? Um romance real. E ele foi na minha casa sem eu saber, pediu para os meus pais autorizaram. E a gente fez um jantar tão lindo, assim, formalizando, e a gente começou a orar. E eu me lembro que a primeira conversa que eu falei com ele: como que vai ser o nosso relacionamento? E ele disse assim: nós vamos viver aquilo que nós sempre sonhamos, o romance real. Imagina, duas pessoas vividas, já com seus passados, apesar de tantas escolhas erradas. E eu disse: vamos viver então. E eu falei: e se a gente errar? E se a gente vacilar? Se acontecer? Porque o nosso sonho era beijar no altar. E eu falei: e se a gente se beijar? Ele disse: não vai ter e se. Se a gente quer fazer a vontade de Deus, não vai ter e se. Eu disse: é esse mesmo, Senhor, a minha vida. E eu falei: nós precisamos de alguém que sonhe os sonhos de Deus para a nossa vida. Aí o que aconteceu? Nós tivemos um romance real e nós conseguimos, em 1 ano e 5 meses, 1 ano e 6 meses, nós nos casamos. E assim, nós demos o nosso primeiro beijo um com o outro no altar. Era a nossa oferta diante de Deus. Antes disso, nós tivemos todo um acompanhamento com os nossos discipuladores, com os meus pais, que também eram os nossos discipuladores. Tivemos momentos total de transparência, de confessar. Os meus pais, graças a Deus, eles sabem toda a minha vida, todo o meu passado. Eu tive a oportunidade de chegar com eles desde bem antes de eu conhecer o Anderson, meu marido. Eu conversei com os meus pais e expus a minha vida toda. Eu me lembro que eles ficaram realmente muito decepcionados, eles choraram muito, nós choramos juntos, mas uma cena que me marcou e até hoje, quando eu conto, eu me emociono. Que nesse dia, que nessa noite que a gente estava conversando e eu expus, o meu pai me abraçou e ele disse assim: eu te perdoo, porque eu sou seu pai e você nunca vai deixar de ser a minha filha. E ele me abraçou. Eu nunca esqueço que nessa noite, esse abraço, eu nunca vou esquecer, porque esse abraço representou o abraço de Deus na minha vida, me dando uma nova chance, me perdoando. Não que eu não tenha falhado, mas eu tive ajuda nesse processo, sabe? Dos meus pastores, dos meus discipuladores. Na época eu era da Vermelha Monarca, da Vermelha, que era só Vermelha. E quando eu conheci o Anderson, casei, fui para a Branca, né? Hoje
Meus pais, eles são pastores na Rede Vermelha, mas eu estou na Branca, empenhada no meu trabalho com meu marido. Eu me lembro que eu era supervisora de setor na Vermelha e quando eu casei, eu comecei do zero a minha vida ministerial. E assim, na época foi totalmente essencial para mim. Deus, ele realmente renovou tudo que ele tinha para renovar na minha vida ministerial. E então eu fui para Branca, nós nos casamos, veio a pandemia e a gente teve que trabalhar fazendo células na pandemia, todo mundo enfrentou essa dificuldade, células online, ao vivo, no Zoom. E assim, o que Deus fez nesse período foi maravilhoso, sabe? Nós começamos a dizer, nós vamos dizer sim para o propósito do Senhor. Nós orávamos juntos, começamos o nosso casamento. No começo, nenhum casamento é fácil, né? A gente tem que se adaptar. Então, nós tivemos nossas diferenças, mas hoje nós estamos vamos fazer 4 anos agora em dezembro de casamento. E assim, nós estamos 100% envolvidos na obra. Deus tem feito coisas assim que eu fico espantada, sabe? E tudo porque Ele tem o mesmo pensamento que eu. Nós crescemos juntos, nós nos submetemos ao discipulado, sabe? E nós decidimos ser transparentes, decidimos nos permitir ser cuidados, para cuidar muito bem daqueles que Deus nos mandou. E Deus acrescenta de uma forma que a gente não sabe explicar. Certas vezes nós plantamos na vida de algumas pessoas e achamos que não vamos colher. E anos depois, essas pessoas nos procuram realmente dizendo, não, eu quero, agora eu quero. Então, vale muito a pena. Hoje eu me sinto completamente feliz, satisfeita com a minha família que Deus nos deu e que vai aumentar, logo, logo, eu creio, em nome de Jesus. Né? E ministerialmente também, assim, nós estamos vivendo realmente o ID do Senhor da melhor forma possível, com a ajuda dos nossos discipuladores, dos nossos pais. Hoje nós somos supervisores de setor, tivemos uma multiplicação recente agora da célula da nossa casa e eu creio que é só o começo, em nome de Jesus, para a nossa vida. E eu quero incentivar você a realmente não desistir daquilo que Deus plantou um dia no seu coração. Talvez você tenha falhado e errado e Satanás vem tentado colocar na nossa mente, na sua mente, de que você tem que desistir de uma vez por todas porque você é fraco e não conseguiu. Sabe, isso é pura mentira. Eu creio que Deus é um Deus de restauração. Eu creio que Deus, Ele faz que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Então não desista de viver os sonhos de Deus para a sua vida. E essa é a minha história.